Boa noite. Temos alguém aí já? Olá, tem um coraçãozinho aqui na tela. Boa noite, Vanessa. Boa noite, pessoal. Sejam todos muito bem-vindos a mais um estudo, o nosso sexto estudo. Olá, Pri. O nosso sexto estudo do Livro dos Espíritos. Com muita alegria que mais uma vez eu me reúno a vocês. Ontem nós tivemos a live especial sobre a pandemia do coronavírus. Para quem não viu, tá salvo, tá? Na aba de vídeos aqui da página do Letra. Então, sejam todos muito bem-vindos. Agradeço a presença de todos vocês. E nesse momento eu peço que vocês fechem os olhos, se conectem com o seu eu interior, com os seus mentores, com toda a espiritualidade que assiste aos nossos estudos e nos auxiliam no nosso entendimento, nas palavras aqui ditas, e que a gente peça nesse momento muita saúde para todo este mundo, esse mundo lindo que a gente vive e que nesse momento tá meio doentinho, né? Tá querendo nos ensinar algumas lições, nos dar alguns recados. E então que nesse momento todas essas pessoas sejam tocadas pela luz que nós conseguimos emanar através da nossa reunião, por um objetivo comum, o objetivo do aprendizado e o objetivo do bem. Então, que cada um de nós e todas as pessoas ao redor do mundo que precisem neste momento de vibrações de fé, de amor, de esperança, de paciência e de resignação, sejam iluminadas e tenham seus corações preenchidos por tudo de bom que juntos a gente consegue emanar quando a gente se reúne em nome de Deus, em nome do nosso irmão mais velho Jesus, e em nome de toda essa espiritualidade abençoada que nos auxilia e intui tanto. E que assim seja hoje, que assim seja para todo o sempre. Bom, vamos lá. Vou dar um recadinho para vocês rapidinho. Devido às demandas, tá, de cada estado em relação ao coronavírus, o pessoal do Letra me pede para informar vocês que eles estão trabalhando a partir de amanhã, estarão trabalhando a partir de amanhã em caráter reduzido, por conta das necessidades que esse momento pede de cada um de nós. Então, pode ser que o atendimento do Letra, caso vocês precisem falar com eles, demora um pouquinho, mas vocês fiquem tranquilos, tá? Os horários de funcionamento deles já foi divulgado nas páginas oficiais, tá bom? Vocês consultem, caso não respondam na hora, vocês aguardem um pouquinho, porque ninguém ficará sem resposta. Só que todos nós precisamos de paciência neste momento, que é completamente atípico para todos nós, tá bom? Tá todo mundo se adequando, as demandas estão mudando. Ontem já eram algumas, nós tínhamos algumas recomendações que hoje já foram mais intensificadas. Então, paciência com o pessoal do Letra também, ninguém vai deixar de ter a sua resposta, mas vamos precisar ter um pouquinho de empatia com todo mundo, porque tá todo mundo se adequando ao que a gente precisa. E tendo em vista, né, que as entregas do mês, elas dependem também do correio, que também tem as suas demandas em relação a essa situação de pandemia, talvez, pode ser que atrase. Nós estamos falando aqui de várias suposições. Talvez você procure o Letra e seja atendido na hora, o seu livro chegue na data correta, mas informamos desde já que podem acontecer atrasos de tudo, né, no momento. Então, que a gente tenha um pouquinho de paciência, tá? E lembrando os horários que eles estão funcionando e estarão funcionando
já estão aqui divulgados na página. E agora eu trago uma mensagem aqui do nosso querido livro Estações, que a gente está usando já há algumas semanas. Nós usávamos bastante nas lives do ano passado, do meio do ano retrasado. E hoje nós vamos falar sobre uma reflexão chamada Profundezas. E ela nos diz o seguinte: é preciso mergulhar em pessoas sem medo de se afogar. Grande parte das relações humanas orbitam na superfície, pois as pessoas não se revelam. Muitos não se mostram com medo de demonstrar fraquezas e mazelas. As relações superficiais não permitem o bom da vida, que é o aprendizado recíproco. O uso de máscaras psicológicas, as mentiras sociais e a representação teatral fazem parte da prática diária das pessoas frívolas e fúteis. Ser autêntico é permitir-se revelar sem a preocupação do julgamento alheio. Em se tratando de relacionamento, o bom mesmo é ir às profundezas do ser, buscar o melhor de cada alma. Com a realidade da reencarnação, sabemos que todos vivemos múltiplas experiências. Consequentemente, todos têm o que ofertar a todos. Espíritos milenares equivocam-se quando não se permitem a salutar troca de experiências. São tantas as estações, e quanto mais nos permitirmos mergulhar nas profundezas da alma, mais nos encontraremos no próximo, nosso único caminho para Deus. O bom da vida para o espírito é se ver no outro destituído de todos os preconceitos. Essa mensagem vem nos falar a respeito de reconexão, ou de conexão. As pessoas hoje, elas são muito imediatistas e muitas vezes, por esse motivo, nós acabamos não mostrando tudo o que nós somos, porque nós estamos condicionados ao medo do julgamento. As pessoas de um tempo para cá, elas vêm se julgando no direito de apontar tanto defeitos quanto coisas mais graves, como, por exemplo, enfermidades como depressão, como ansiedade, como transtorno borderline, como síndrome do pânico, enfim, como eles julgam, né? Uns dizem que é frescura, outros que é falta de Deus, outro que é falta do que fazer, e por aí vai. Basta que a gente entre nas redes sociais para que a gente perceba e veja todo tipo de comentário, né, julgando a vida do outro, sem que a gente tenha dado espaço ou perguntado, né? E a gente acaba ficando na superfície. A gente não se mostra e as pessoas também não se mostram. A gente acaba ficando e mostrando aquilo que a gente julga que o outro quer ver ou conhecer da gente, e aquilo que realmente nos torna pessoas e nos faz seres individuais acabam ficando para trás. E assim a gente não se conhece verdadeiramente. E eu acho muito interessante que esta mensagem, porque eu costumo abrir esse livro aleatoriamente, e que essa mensagem tenha havido nesse momento, porque muitas vezes a gente vive numa correria tão grande, a gente trabalha demais, a gente chega em casa, sei lá, sai para estudar, ou sai para fazer uma atividade física, ou sai para uma outra atividade qualquer que a gente desempenhe, e a gente acaba tendo uma relação superficial até mesmo com as pessoas que moram junto com a gente. Então, nós estamos, né, em quarentena. A todos aqueles que podem, né, porque a gente sabe que tem muita gente que precisa realmente trabalhar,
as demandas ainda não nos proibiram de sair de casa. Nós sabemos que nos proibiram, não. A recomendação é que nós não saiamos de casa se isso for possível. Mas tem pessoas que precisam trabalhar, que a empresa ainda está funcionando e ainda não há orientação, no contrário, não existe ainda, em alguns estados, em alguns isso já existe, mas a orientação de se fechar determinados estabelecimentos. Então tem gente que vai ter que sair, profissional de saúde vai ter que sair, profissionais de segurança pública vão ter que sair, mas algumas pessoas vão estar em casa. E uma hora essas pessoas que saírem vão chegar. E a gente está num momento em que a gente pode então começar essa reconexão com as pessoas dentro da nossa própria casa. Vamos conversar mais, vamos sair da frente da tela do celular e do computador o tempo todo e vamos conversar, vamos botar o papo em dia, vamos nos conhecer melhor, porque tem tanta coisa que acontece na vida da gente o tempo inteiro. Sempre tem coisa para ser dita. Mas a gente some, né? A gente some dentro da tela do telefone, dentro da tela do computador, na televisão, e ali a gente fica. E o diálogo fica para depois. Então que a gente use esse período de isolamento para se reconectar com a gente e com aqueles que nós amamos e que nos cercam diariamente. Tá bom? Que isso a gente leve então como reflexão aí para os nossos dias. Nós não sabemos quantos dias, mas é um bom exercício para a gente praticar nesses dias difíceis, nesse período desconhecido para nós, tá bom? Então vamos lá, hoje nós vamos começar o livro 2º do Livro dos Espíritos. O livro se chama Mundo Espírita ou dos Espíritos, tá? Iniciando aqui no capítulo 1, nós não vamos terminar o capítulo hoje, porque esse capítulo é maiorzinho, tá? Deixa só eu confirmar. Nós não vamos terminar, que é um capítulo mais compridinho, cheio de detalhes, então a gente vai parar na questão 92A e na semana que vem a gente dá continuidade. Então, capítulo 1 se chama Sobre os Espíritos. E aí o subtítulo, Origem e Natureza dos Espíritos. E aí vamos lá, né? Questão 76. Que definição se pode dar dos espíritos? Pode-se dizer que os espíritos são os seres inteligentes da criação. Eles povoam o universo fora do mundo material, para designar as individualidades dos seres extracorpóreos e não mais o elemento inteligente universal. Então, a partir daqui, e para quem acompanhou os nossos estudos desde o início, se não acompanhou, eles estão salvos, os 5 primeiros, na aba de vídeos aqui da página. Então, nós falamos bastante sobre o princípio vital, princípio inteligente, enfim. Agora nós não estamos mais falando disso, tá? Nós estamos falando de espíritos, os seres inteligentes da criação, aqueles que povoam o mundo, que povoam o universo fora do mundo material, no mundo imaterial. E aí na questão 77, os espíritos são seres distintos da divindade ou são, na realidade, apenas emanações ou porções da divindade, e por essa razão chamados de filhos de Deus? Então está perguntando, o espírito ele é um ser diverso, distinto de Deus, ou ele constitui-se em porções de Deus, em porções da divindade? E aí a espiritualidade vem responder: ó Deus, eles são sua obra. Precisamente como um homem que faz uma máquina, essa máquina é obra do homem, e não ele próprio. Sabes que quando o homem faz uma coisa bela e útil, ele a chama de seu filho, sua criação. Pois bem, o mesmo se dá em relação a Deus. Somos seus filhos, pois somos obra dele. Então os espíritos não são porções, não são divisões de Deus, são criaturas de Deus,
são criações de Deus, tá bom? 78. Os espíritos tiveram um princípio, ou assim como Deus, existem desde sempre? Se os espíritos não tivessem tido um princípio, seriam iguais a Deus, mas são sua criação e submetidos à sua vontade. Deus existe desde sempre, isso é incontestável. Porém, quando e como Ele nos criou, não sabemos. Podes dizer que não tivemos um princípio. Se com isso entendes que, por ser eterno, Deus deve ter criado ininterruptamente. No entanto, quando e como cada um de nós foi feito, eu insisto, ninguém o sabe. Nisto consiste o mistério. Então, aqui quer dizer, né? Perguntou-se se os espíritos tiveram um princípio ou se eles existem desde sempre. A espiritualidade vem responder mais ou menos na mesma linha que nós estávamos vendo nas questões anteriores. Deus é o princípio de todas as coisas. Se nós existíssemos desde sempre, assim como Deus, nós seríamos Deus, o que não faz sentido. Então, Deus nos criou e nós existimos a partir desta criação. Nós somos criados por Ele e submetidos à vontade dele. Deus existe desde sempre, isso nós sabemos e isso é um fato incontestável. Mas quando Ele exatamente nos criou, aí já reside um mistério que, como eu disse lá atrás, nem tudo nos é permitido saber. Na verdade, nem tudo é necessário de ser conhecido, né? E essa é uma delas. Muitas vezes a espiritualidade nos dá essas respostas porque nós temos sim as perguntas, mas a resposta ainda não nos alcança por questões de evolução espiritual, de preparo, enfim, de questões que são inerentes mesmo à espiritualidade e aos mistérios de Deus. E que não adianta a gente insistir em perguntar. A gente precisa aguardar o momento certo lá nessa caminhada de evolução para que a gente possa ter então conhecimento daquilo que a gente tanto pergunta. Mas muitas respostas nós já tivemos, né? Mais abençoada do que a codificação de Kardec, que nos trouxe tantos esclarecimentos, mas óbvio que eles não constituem todos os conhecimentos que existem pelo universo e que são pertencentes a Deus, né? Então esse é um deles. Nós não temos como saber quando nós fomos criados exatamente. Aí a questão 79. Visto que há dois elementos gerais no universo, o elemento inteligente e o elemento material, poderíamos dizer que os espíritos são formados pelo elemento inteligente da mesma forma que os corpos inertes são formados pelo elemento material? É evidente. Os espíritos são a individualização do princípio inteligente, assim como os corpos são a individualização do princípio material. A época e o modo de formação é que são desconhecidos. Então, sim, o espírito é uma individualização, uma externalização do princípio inteligente, enquanto o nosso corpo é uma individualização do princípio material. E a gente fala individualização porque nós somos cada um. Então, aqui reside um espírito e uma matéria, uma individualização inteligente e uma individualização material, certo? Questão 80. A criação dos espíritos é permanente ou só ocorreu na origem dos tempos? Ela é permanente, o que quer dizer que nunca Deus parou de criar. Então, não é certo pensar que lá no momento da criação, Deus fez todos os espíritos que Ele queria fazer e a partir dali Ele não fez
pelo menos não fez mais espíritos. Não. Até hoje ele cria. Nós temos e vamos ver mais à frente a questão da pluralidade de mundos, e nós vamos perceber e aprender juntos que existem mundos inferiores ainda à Terra, que é o planeta das provas e expiações, e que está em transição. Existem planetas ainda mais inferiores, onde obviamente residem espíritos inferiores. E esses espíritos, talvez, normalmente, se eu puder dizer dessa forma, são espíritos novos, espíritos recém-criados, ainda primitivos, que precisam estar naquele lugar para galgar os seus degraus de evolução, assim como nós já galgamos degraus lá atrás e ainda continuamos caminhando aqui para ir para mundos mais ditosos. Mas essa questão da pluralidade de mundos a gente vai ver no capítulo específico aqui do Livro dos Espíritos. Por hora, então, a gente precisa só entender que Deus não criou todos os espíritos de uma vez só. Ele ainda os cria, tá? Ele não permanece, ele não parou de criar. E aí a questão 81. Os espíritos se formam espontaneamente ou se originam uns dos outros? Deus os criou, assim como todas as outras criaturas, por sua vontade. Mas, mais uma vez, sua origem é um mistério. Então, questão autoexplicativa, porque, ela não tem resposta, Deus criou os espíritos, assim como ele criou todas as outras criaturas, conhecidas e desconhecidas por nós, mas ele criou, obviamente, por sua vontade, mas porque, quando e onde e de que jeitinho, aí a gente já não tem como saber, ainda não nos é permitido, certo? Questão 82. É correto dizer que os espíritos são imateriais? Eu já usei essa palavra aqui, vamos ver se eu usei certo. Como se pode definir uma coisa quando faltam termos de comparação com uma linguagem insuficiente? Um cego de nascença pode definir a luz? Imaterial não é a palavra adequada. Incorpóreo seria mais exato, pois deves compreender que, por ser uma criação, o espírito deve ser alguma coisa. Trata-se de uma matéria quintessenciada, mas sem analogia para vós, tão etérea que não pode ser percebida pelos vossos sentidos. Então, os espíritos são imateriais? Para o nosso entendimento, é isso, tá? Mas por quê? Porque nós temos uma deficiência de vocabulário e nós temos uma deficiência de parâmetros, A gente acha que o que é invisível é imaterial, E a gente consegue raciocinar dessa forma. Mas aqui a espiritualidade nos diz que a linguagem é insuficiente, que nós não conseguiríamos entender a explicação deles porque a gente não tem parâmetro de comparação. E aí ele fala que imaterial não é a palavra adequada. O que seria adequado é incorpóreo, porque o espírito, sendo uma criação, ele deve ser alguma coisa. Então ele é incorpóreo. Então é uma matéria quintessenciada, mas que não tem analogia para vós. Ela é tão etérea, ela é tão sutil que a gente não percebe. E aí, a gente, lógico, tem que lembrar que existem tipos de mediunidades que conseguem, sim, sentir a presença, ver, ouvir, enfim. Mas aí são mediunidades ostensivas, mas nós, portadores da mediunidade orgânica, que é inerente a todos nós, sem a questão da ostensividade, não percebemos essa matéria, porque ela é sutil demais quando ela se confronta com a grosseria dos nossos sentidos, porque nós somos feitos de matéria grosseira e os nossos sentidos também percebem coisas grosseiras, porque são as coisas com as quais nós estamos habituados, certo? E aí Kardec vem em nota dizer pra gente o seguinte, nessa mesma questão 82. Dizemos que os espíritos são imateriais porque sua essência difere de tudo o que conhecemos sob o nome de matéria. Um povo de cegos não teria termos para exprimir a luz
e seus efeitos. O cego de nascença julga ter todas as percepções pela audição, o olfato, o paladar e o tato. Ele não compreende as ideias que lhe indicariam o sentido que lhe falta. Da mesma forma, em relação à essência dos seres sobre-humanos, somos verdadeiros cegos. Só podemos defini-los por meio de comparações sempre imperfeitas ou por um esforço de nossa imaginação. Então foi isso mais ou menos que a gente resumiu na explicação da questão. A gente está muito quente aqui hoje, muito quente. Está chovendo e eu tô com a janela aberta, tô com o ventilador ligado, mas está muito quente. Vamos lá, vamos em frente. Questão 83. Os espíritos têm um fim? Compreende-se que o princípio de que eles emanam seja eterno, mas o que perguntamos é se sua individualidade tem um término e se num certo tempo, mais ou menos longo, o elemento de que são formados não se dissemina, retornando à massa, como ocorre com os nossos corpos materiais. É difícil compreender que uma coisa teve começo possa não terminar. Então, os espíritos têm um fim? Há muitas coisas que não compreendeis, porque vossa inteligência é limitada, e esta não é uma razão para rejeitá-las. Então, não é porque a gente não entende que a gente vai rejeitar aquilo que vai ser explicado. A criança não compreende tudo que o seu pai compreende, nem o ignorante tudo que compreende o sábio. Nós te dizemos que a existência dos espíritos não tem fim. É tudo o que podemos dizer agora. Então, os espíritos têm fim? Não tem, tá? Eles não se aprofundaram, lógico, na explicação justamente por isso. A nossa inteligência é limitada e ela não compreenderia, porque ela não está preparada, né? A gente não senta uma criancinha numa cadeira e começa a explicar física quântica, porque ela não vai entender, né? A gente não vai chamar um médico para dar uma palestra para ele falar sobre direito. A gente não vai chamar um advogado para dar uma palestra sobre farmácia. Então, a gente tem que se conscientizar de que somos limitados, né? Até na nossa vida material. A gente pode ler um pouquinho sobre tudo, a gente pode estar muito bem informados, mas a gente entende as coisas de forma superficial. Uma pessoa que é formada em medicina, ela possui um conhecimento aprofundado. Eu posso até compreender o mecanismo de certas coisas, mas eu não vou compreender totalmente, né? Sempre vai faltar alguma coisa. Então, é isso que a espiritualidade tenta mostrar pra gente o tempo todo, com algumas respostas. Próximo subtítulo é Mundo Normal Primitivo, e nós estamos na questão 84, onde se pergunta: os espíritos constituem um mundo à parte, fora daquele que vemos? Sim, o mundo dos espíritos ou das inteligências incorpóreas. Então, é um mundo que a gente costuma falar que é imaterial, né? Que a gente já viu que é uma definição incompleta, mas compreensível pra gente. Questão 85. Qual dos dois, o mundo espírita ou o mundo corporal, é o principal na ordem das coisas? O mundo espírita. Ele é pré-existente e sobrevivente a tudo. Então, por isso que a gente às vezes usa essa expressão, né? A pátria-mãe. A nossa pátria-mãe é o mundo imaterial. É de onde a gente vem, para onde a gente vai voltar. E que sempre existiu. E que não depende da existência do mundo material para continuar existindo. O mundo material poderia sumir, que no mundo imaterial nada seria alterado, tá bom? Questão 87. Os espíritos ocupam uma região determinada e circunscrita no espaço? Há aqueles que estão continuamente ao vosso lado. Povoam infinitamente os espaços infinitos. Há aqueles que estão continuamente ao vosso lado, observando-vos e agindo sobre vós, sem que o saibais.
pois os espíritos são uma das forças da natureza e os instrumentos de que Deus se serve para o cumprimento de seus desígnios providenciais. Mas nem todos vão a toda parte, pois há regiões interditadas aos menos avançados. Então aqui, nós entendemos que há espíritos que estão continuamente com a gente, nos inspirando, servindo de instrumento de Deus para cumprir os seus desígnios e nos orientar sem que a gente perceba nitidamente. A gente pode estar falando aí, dar um exemplo dos nossos mentores, que são espíritos que nos acompanham, mas há aqueles que povoam os espaços infinitos. E também nem todos são capazes ou têm a permissão de ir a todos os lugares, porque aqueles que são menos avançados possuem algumas restrições de locais até onde eles podem ir. Eles falam de regiões interditadas. Aí o próximo subtítulo: Forma e ubiquidade dos espíritos. Questão 88. Os espíritos têm uma forma determinada, limitada e constante? Aos vossos olhos, não. Aos nossos, sim. Eles são, se assim quiserdes, uma chama, um clarão ou uma faísca eterna. Então a gente acha que o espírito não tem forma, Tem muita gente que vê vulto, Vê um vulto. Não é uma forma específica, limitada, certinha, como os nossos olhos estão acostumados. Mas para os olhos da espiritualidade, que são mais sutis e que estão acostumados, o espírito sim tem forma. E aqui ele diz, para o nosso entendimento, é como se fosse uma chama, um clarão ou uma faísca etérea, que é bastante sutil. E aí Kardec ainda não. Questão 88A. Essa chama ou faísca tem uma cor qualquer? Para vós ela varia do escuro ao brilho do rubi, conforme o espírito seja mais ou menos puro. Então, ela pode ser escura até o brilho do rubi, pode ter um tom avermelhado. E aí Kardec agora vem em nota nos esclarecer. Representa-se comumente uma chama ou uma estrela sobre a fronte. É uma alegoria que lembra a natureza essencial dos espíritos. É colocada no alto da cabeça, porque ali está a sede da inteligência. A gente vê muito isso em imagens, às vezes, de chakras, Que aqui sempre tem uma luz que sai, é disso que Kardec está falando, então. Questão 89. Os espíritos levam um tempo qualquer para atravessar o espaço? Então, o espírito demora algum período para conseguir atravessar um espaço? Sim, mas com a rapidez do pensamento. Então, a gente já percebe que é bem rápido. Questão 89A. O pensamento não é a própria alma que se transporta? Quando o pensamento está em algum lugar, lá também está a alma, pois é a alma que pensa. O pensamento é um atributo. Então, mais uma vez, aquela história, de não tomarmos a causa pelo efeito. Então, aqui está nos explicando. Se o pensamento, está perguntando, se o pensamento não é a própria alma que se transporta? Então, aí responde-se, Se o pensamento está em algum lugar, a alma também está lá, pois é a alma que pensa, é a nossa porção inteligente. O pensamento é um atributo, então a causa é a alma, tá? Questão 90. O espírito que se transporta de um lugar a outro tem consciência da distância que percorre e dos espaços que atravessa? Ou ele é subitamente transportado para o local aonde quer ir? Então, quando o espírito resolve se locomover, ele tem consciência da distância que ele está percorrendo, dos espaços que ele está atravessando, ou ele subitamente está no local onde ele queria estar? Aí a espiritualidade responde: ambas as coisas. O espírito pode muito bem, se quiser, reparar na distância que percorre. Mas essa distância também pode apagar-se completamente.
Isso depende da sua vontade e também da sua natureza mais ou menos depurada. Então, o espírito possui as duas possibilidades, tanto a de perceber os espaços que ele percorre e, nosso entendimento, curtir a paisagem, ou então ele pode apagar essa distância completamente. Mas isso obviamente vai depender do seu grau de depuramento, né? Do seu grau de depuramento moral, assim como para nós, né? Algumas situações, para aqueles que estão já a algum passo à frente de outros, uma determinada situação não é motivo para que se perca, por exemplo, eu estou fazendo uma analogia, que se perca a calma, a paciência, enfim. E já para outros, a mesma situação é motivo de uma explosão de fúria, de ira, e isso varia, obviamente, de acordo com o nosso grau de depuramento. Todos nós vivemos situações muito parecidas, mas todos nós internalizamos e reagimos às diferentes situações de forma diversa, né? Nós não somos iguais, nós não temos os mesmos pensamentos, os mesmos entendimentos. E que bom que é assim, né? O Espiritismo nos fala de uma fé raciocinada. E na vida também tudo precisa ser raciocinado. A gente não tem que tomar verdades como absolutas do início ao fim. Sim, questionar. E isso nos faz ter entendimentos e reações diferentes às mesmas situações. E isso vai variar de acordo já com o que a gente caminhou em termos de compreensão, em termos de depuramento. E a mesma coisa acontece com o espírito. Eu usei essa analogia para a gente entender, né? Mas quando nós estamos falando a respeito de espaço, então, ou o espírito pode sim perceber a distância, perceber o local, perceber tudo isso com riqueza de detalhes, ou então ele pode apagar essa distância completamente e ir até o lugar onde ele queira naquele momento. Questão 91. A matéria constitui um obstáculo aos espíritos? Não. Eles penetram tudo: o ar, a terra, as águas e mesmo o fogo lhes são igualmente acessíveis. Aí a gente lembra, né, dos filmes que a gente assiste, dos desenhos, que os espíritos atravessam paredes. E aqui a espiritualidade vem nos dizer, então, né? A matéria não é um obstáculo para os espíritos. Eles penetram em tudo. Na terra, no ar, na água, no fogo, certo? Então não há barreira para um espírito. Questão 92. Os espíritos têm o dom da ubiquidade? Em outras palavras, o mesmo espírito pode dividir-se ou existir em diversos pontos ao mesmo tempo? Não pode haver divisão de um mesmo espírito. Porém, cada espírito é um centro que irradia para diferentes lados e por isso parecem estar em diferentes locais ao mesmo tempo. Ver o sol é apenas um e, no entanto, irradia-se por tudo à sua volta, levando seus raios para bem longe. Apesar disso, ele não se divide. Então aqui mais um probleminha, né, do nosso entendimento, da nossa interpretação, porque nós não temos parâmetro para comparar, né? Não significa que o espírito se divida, isso não acontece. Mas o espírito, ele se irradia de uma maneira que não é compreendida por nós, para diferentes lados, e por isso a percepção, né, de que ele esteja em vários lugares diferentes, mas isso não acontece porque ele se dividiu, certo? Aí ele explica pra gente, né? O sol a gente está vendo aqui, e eu sou péssimo em fuso horário, mas a gente está vendo aqui no Brasil e vamos supor que lá nos Estados Unidos ainda está sol também. O mesmo sol que a gente está vendo aqui, eles estão vendo lá.
E não significa que o Sol se dividiu em pequenas porçõezinhas e que ele está em diferentes locais porque ele se dividiu. Não, ele está se irradiando, assim como o espírito é capaz de fazer. E por isso ele parece estar em vários lugares ao mesmo tempo. E realmente está, mas foge do nosso entendimento, a compreensão exata de tudo isso. Última questão 92A. Todos os espíritos se irradiam com a mesma intensidade? De alguma forma, e isso depende do grau de sua pureza. Então, é igual a gente falou aqui, a questão das distâncias vai depender do grau de depuramento do espírito. Quanto menos depurado, quanto menos puro, ele não vai se irradiar. Quanto mais puro, ele consegue se irradiar com bastante intensidade. E aí Kardec, em nota, vem nos esclarecer. Cada espírito é uma unidade indivisível, mas cada um pode expandir seu pensamento em diversas direções, sem por isso dividir-se. É somente neste sentido que se deve entender o dom da ubiquidade atribuído aos espíritos. Como uma fagulha que de longe projeta sua claridade e pode ser percebida de todos os pontos do horizonte, também como um homem que, sem mudar de lar e sem se dividir, pode transmitir ordens, sinais e o movimento a diferentes lugares. É isso que a gente tinha para conversar hoje. Na semana que vem nós vamos começar aqui em perispírito, na questão 93, tá bom? Pessoal, só para lembrar, tá? A gente sabe que durante a semana existem demandas aí que às vezes impedem todos de estarem em isolamento. Mas amanhã é sexta, né? Amanhã a semana acaba para uma grande maioria e aí nós vamos entrar no fim de semana. E eu quero lembrar do fundo do meu coração que nós estamos em isolamento, tá? Que o fim de semana, a partir de agora, foi feito para ficar em casa, certo? Vamos combinar de lembrar de fazer essa reconexão que a gente conversou lá no início do nosso estudo de hoje, essa conexão com aqueles que moram conosco, para que a gente vá se conhecendo melhor, vá entendendo melhor um ao outro, enfim, começando por isso como um exercício prioritário. Mas tem bastante coisa que a gente pode fazer dentro de casa, né? Além de ficar só na internet ou de ficar só vendo TV. Super válido, tá? É um descanso também para quem gosta. Mas vamos ler, tá? Vamos ler. Tá aí o Clube do Livro, do Letra Espírita, para vocês entrarem lá na lojinha, para vocês pedirem os livros de vocês. Tem livro avulso, tem planos mensais para todos os bolsos, para vocês escolherem. Leiam bastante, façam leituras edificantes, descansem com essas leituras, porque a leitura ela nos alivia bastante. Nós temos que pensar que além dos cuidados físicos que nós precisamos ter neste momento de apreensão, de manter toda a nossa higiene com mais rigor, né? De nos mantermos dentro de casa, que a gente precisa também pensar que existe alguém dentro de nós que está sofrendo também, que é o nosso mental, a nossa saúde emocional, a nossa saúde psicológica, tá? E então, cuidem disso também, tá? Façam leituras edificantes, cuide de você, faça uma limpeza de pele, uma hidratação de cabelo, enfim, as mulheres que têm mais coisas para serem feitas, né? Enfim, hoje eu fiz uma divulgação até no meu Instagram pessoal a respeito de uma reportagem que eu li
falando que alguns museus ao redor do mundo liberaram online uma parte do acervo deles, até em forma de vídeos em 360 graus, dentre esses museus, o Museu do Louvre, o Museu Metropolitan, o Museu Hermitage. Para quem gosta de cultura, liga o computador, procura aí, dá um Google nessa reportagem dos museus terem aberto os seus acervos para vocês conhecerem. É uma oportunidade boa, né? Nem todo mundo pode ir para esses lugares, então a gente está tendo a oportunidade de conhecer isso online. Enfim, leia, cuide de você, ouça a sua voz interior, reze, tenha fé, cuide de você fisicamente, escute uma música, assista um filme, converse com os seus pais, com seus filhos, com seus irmãos, com quem mora com você. Mas por favor, gente, lembrem-se que o mais importante nesse momento, para que a gente determine a curva de crescimento do coronavírus, é o nosso isolamento. Quanto mais distantes nós ficarmos neste momento, quanto mais cedo nós nos conscientizarmos da necessidade de isolamento, mais cedo a gente vai voltar a se abraçar. E a gente que às vezes não dá valor, porque o ser humano, ele tem mania de dar valor quando ele perde, né? E nesse momento a gente perdeu a possibilidade de dar um beijo no rosto, de apertar a mão, de dar um abraço, de sentar pertinho, agarradinho, enfim. A gente agora está sentindo falta e às vezes a gente não deu valor suficiente para isso. E agora a gente vê quanto que isso é essencial e quanto isso faz bem pra gente. Então, sextinha à noite, sábado e domingo, para quem, né, eu tô falando para quem trabalha ainda, está saindo para trabalhar, então a partir de sexta à noite, fica em casa, faz uma comidinha boa. Aqui tá chovendo, não sei se nas cidades de vocês também está, mas façam tudo dentro de casa, descubram-se de outras formas, pintem, imprimam um desenho, a gente tem tantos aí na internet à nossa disposição para a gente pintar, são terapias ótimas também, os trabalhos manuais, tudo isso para manter um pouquinho da nossa mente ocupada, não pensando o tempo todo nessa situação que a gente está vivendo, que causa medo sim, que causa insegurança sim, que não depende da gente, mas depende da gente cuidar do tamanho que isso vai tomar aqui no nosso país. Então, lembrem-se disso, tudo que eu falei nesse fim de semana, e se protejam, gente, se protejam. Não é motivo para pânico, tá? Mas é motivo de atenção e a gente precisa ter cuidado, tá? Então, nesse momento, que do fundo do nosso coração a gente envie tudo de bom que a gente aprendeu aqui hoje e que a gente porventura tenha sentido aqui dentro da gente, para todas as pessoas que estão ao redor do mundo e aqui no Brasil enfermas. A última vez que eu olhei na TV eram 620 só aqui no Brasil já. Que a gente mande essas energias salutares para todos aqueles que estão doentes, que estão angustiados, que estão nesse momento precisando de toda oração possível. Que a gente ore por nós também, pela nossa família, pelos nossos amigos, que a gente peça humildemente por proteção e que a gente não se esqueça, gente, que nós, mesmo que tenhamos que sair para trabalhar, mas voltamos, né, para ficarmos isolados, e aqueles que têm a oportunidade de ficar em casa em isolamento total, eu estou em isolamento total porque eu trabalho de casa mesmo desde sempre, então eu estou em isolamento total, mas a minha mãe é da saúde, por exemplo, ela está saindo para trabalhar todos os dias. Então, a gente precisa lembrar que existem pessoas além desses dois contextos. Existem as pessoas que não têm casa para se isolar. Então, que a gente faça todos os dias uma oração muito sincera por essas pessoas. Que Deus tenha misericórdia, que Deus cuide, que Deus proteja dessas pessoas que estão materialmente desprotegidas. Hoje eu li uma frase que me tocou muito, que uma moça contou que ela passou pela rua e uma pessoa em situação de rua perguntou para ela por que. Então essas pessoas ainda, algumas não estão nem sabendo do que está acontecendo. Então a gente tem uma arma muito poderosa, que é a nossa fé e a oração.
É através dela que a gente vai se proteger, se fortalecer bastante e vai mandar tudo de bom que mora dentro da gente para as pessoas que tanto precisam nesse momento. Então, que a espiritualidade que assiste e que acompanha os nossos estudos façam esse papel por nós e levem essa energia boa, essa energia salutar para todas as pessoas que precisam nesse momento, tá bom? Gente, cuidem-se, lavem as mãozinhas, limpem a casa, desinfetem as superfícies, usem álcool gel, não precisa de estoque, pense no próximo, tenha empatia, tem o suficiente para todo mundo, não precisa de pânico, não precisa de desespero, tá? Mas lembre-se de orar bastante, com bastante amor dentro do coração, porque tudo que sai de verdade, cheio de energia boa de dentro da gente, chega até aqueles a quem a gente quer que chegue, e o mundo precisa muito. E que a gente ore também pelo nosso planeta azul, ele tá precisando, ele tá doente, tá bom? Gente, muito, muito, muito obrigada pelo estudo de hoje. Semana que vem eu tô de volta, eu espero vocês todos aqui, mais uma vez na quinta-feira às 21 horas. Qualquer dúvida, mandem por inbox aqui pro pessoal do Letra que a gente vai responder com todo carinho, tá? Boa noite, fiquem com Deus e se cuidem, não se esqueçam disso. Um beijo, tchau, tchau.